Boa tarde, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Você é uma pessoa quebrantada? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 29, versículo 23, que diz assim: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Será que você e eu somos pessoas quebrantadas? Nós vamos ver agora algumas características dos orgulhosos e dos quebrantados de coração. Vamos ver inicialmente as atitudes para com as outras pessoas. Os orgulhosos se atêm aos fracassos dos outros e estão sempre prontos a mencioná-los. Os quebrantados estão mais conscientes da própria necessidade espiritual do que da situação das outras pessoas. Os orgulhosos têm um espírito crítico, estão sempre procurando erros nos outros. Enxergam as falhas alheias e não conseguem ver as suas próprias. Os quebrantados são compassivos. Possuem o tipo de amor que cobre multidão de pecados. Conseguem perdoar muitas ofensas porque sabem da quantidade dos pecados que Deus lhes perdoou. Os orgulhosos têm a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade, o pastor, o patrão, o marido, os pais, e comentam com outras pessoas as falhas que percebem. Os quebrantados respeitam, estimulam e ajudam os indivíduos que Deus estabeleceu como autoridades e conversam com Deus em oração, em vez de fofocar a respeito das falhas que enxergam nos outros. Os orgulhosos se auto-justificam, têm um conceito elevado de si mesmos e menosprezam os outros. Os quebrantados sempre esperam o melhor do próximo, estimam as outras pessoas acima de si mesmos. Os orgulhosos têm um espírito independente e autossuficiente. Os quebrantados têm um espírito dependente, reconhecem sua necessidade de Deus e das outras pessoas. Atitudes com relação a direitos pessoais. Os orgulhosos querem provar que estão certos, sempre desejam ter a última palavra. Os quebrantados abrem mão do direito de estar com a razão. Os orgulhosos exigem seus direitos e são autoritários. Os quebrantados abrem mão de seus direitos e têm um espírito manso. Os orgulhosos sempre querem preservar o seu tempo, seus direitos e sua reputação. Os quebrantados negam a si mesmos e se sacrificam. Atitudes com relação ao serviço cristão e ao ministério. Os orgulhosos desejam ser servidos, querem que a vida gire em torno deles e de suas necessidades. Os quebrantados têm motivação para servir os outros e garantir que as necessidades do próximo sejam satisfeitas em primeiro lugar. Os orgulhosos querem ser reconhecidos como pessoas bem-sucedidas. Os quebrantados se mostram fiéis e querem garantir o sucesso de outras pessoas. Os orgulhosos têm o sentimento, consciente ou não, de que esse ministério ou essa empresa é privilegiada por poder contar com ele e com seus talentos. Seu enfoque está no que podem realizar para Deus. Os quebrantados têm uma atitude que expressa: não mereço ter participação nesse ministério. Sabem que não têm nada a oferecer a Deus, exceto a vida de Jesus, fluindo através deles. Atitudes com relação ao reconhecimento pessoal. Os orgulhosos buscam se autopromover. Os quebrantados desejam promover os outros. Os orgulhosos desejam intensamente ser reconhecidos e apreciados por seus esforços. Os quebrantados sabem que não são dignos e se sentem entusiasmados por ver que Deus os usa a si mesmo. Os orgulhosos ficam magoados quando outros são promovidos em vez deles. Os quebrantados desejam que outros recebam crédito e se regozijam quando seus companheiros são exaltados. Os orgulhosos ficam satisfeitos com elogios e se deixam abater pelas críticas. Os quebrantados sabem que elogios sobre suas realizações pertencem ao Senhor e que as críticas podem ajudá-los a amadurecer espiritualmente. Atitudes para consigo mesmo.
Os orgulhosos confiam em seu conhecimento. Os quebrantados permanecem humildes, porque sabem o tanto que ainda têm que aprender. Os orgulhosos se preocupam com a opinião das pessoas a respeito deles. Os quebrantados não se preocupam com o que os outros pensam deles. Os orgulhosos querem se apresentar como pessoas respeitáveis, sentem-se estimulados a proteger a sua imagem e reputação. Os quebrantados querem ser realistas, preocupam-se menos com o que os outros pensam do que com o que Deus sabe. Estão dispostos a desprezar a sua própria reputação. Os orgulhosos não toleram fracasso e não querem que as pessoas pensem que são imperfeitas. Isso pode levá-los a atitudes extremadas, excesso de trabalho, perfeccionismo, tendência a controlar as pessoas ou lançar expectativas irreais sobre elas e sobre si mesmos. Os quebrantados são capazes de reconhecer os limites estabelecidos por Deus e viver dentro deles. Atitudes com relação aos relacionamentos. Os orgulhosos se distanciam das pessoas. Os quebrantados estão dispostos a correr o risco de se aproximar dos outros e ter um relacionamento estreito. Os orgulhosos se apressam em culpar os outros. Os quebrantados assumem as suas próprias responsabilidades e são capazes de reconhecer quando cometem um erro. Os orgulhosos esperam que os outros venham até eles para pedir perdão quando há um desentendimento ou um atrito no relacionamento. Os quebrantados tomam a iniciativa de buscar reconciliação, independentemente de quanto a outra pessoa possa estar errada. Os orgulhosos se fecham e se colocam na defensiva quando são corrigidos. Os quebrantados aceitam a correção com espírito humilde e receptivo. Os orgulhosos têm dificuldade de conversar sobre as suas necessidades espirituais com outras pessoas. Os quebrantados se mostram dispostos a abrir o coração com os outros, se Deus os estimular a fazê-lo. Os orgulhosos tentam controlar as pessoas e as circunstâncias, têm a tendência de manipular os outros. Os quebrantados confiam em Deus, descansam nele e são capazes de esperar até que o Senhor age em seu favor. Os orgulhosos ficam amargurados e ressentidos quando ofendidos, têm explosões emocionais, mantêm as pessoas presas ao sentimento de culpa e se ofendem facilmente. Carregam ressentimento e não se esquecem dos erros dos outros. Os quebrantados dão graças em todas as circunstâncias. Estão sempre prontos a perdoar aqueles que os ofendem. Atitudes com relação ao pecado. Os orgulhosos certificam-se de que ninguém descubra quando pecam. Têm um instinto de cobertar o erro. Os quebrantados não se preocupam com o fato de alguém ficar sabendo de seu pecado. Estão dispostos a se expor porque não têm nada a perder. Os orgulhosos têm dificuldade em dizer: eu errei, por favor me perdoe. Os quebrantados têm facilidade de admitir os seus erros e buscar perdão quando necessário. Os orgulhosos têm a tendência de lidar com generalidades quando confessam seu pecado a Deus. Senhor, por favor, perdoa por todos os meus pecados. Os quebrantados são capazes de reconhecer detalhes quando confessam um pecado. Os orgulhosos se preocupam com as consequências dos seus pecados. Ficam perturbados com os problemas que eles causam. Os problemas no casamento que resultaram do seu egoísmo, por exemplo. Os quebrantados se entristecem com a causa, a raiz do seu pecado. Estão mais preocupados com o fato de seu erro entristecer e desonrar a Deus, do que com os problemas que foram gerados em sua vida. Os orgulhosos sentem remorso quando pecam, ficam aborrecidos porque foram flagrados ou porque alguém descobriu o seu erro. Os quebrantados se arrependem genuinamente do seu pecado, e a prova disso é que se esquecem do que ocorreu. Atitudes a respeito da vida com Deus. Os orgulhosos não enxergam a verdadeira condição do seu coração. Os quebrantados andam na luz e reconhecem a verdade sobre a sua vida.
Os orgulhosos se comparam com os outros e se consideram dignos de respeito. Os quebrantados comparam a si mesmos com a santidade de Deus e percebem necessitar da misericórdia divina. Os orgulhosos consideram que não precisam se arrepender de nada. Os quebrantados se dão conta de que precisam fazer do arrependimento uma prática contínua. E se você, eventualmente, é uma pessoa orgulhosa, não se desespere. Deus tem sido misericordioso ao mostrar-lhe a sua necessidade. O primeiro passo para o quebrantamento é ser sincero e reconhecer essa necessidade. Não tente acobertar, justificar, comparar-se aos outros ou fingir que a situação está melhor do que aparenta. A Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Saiba que as riquezas e as bênçãos do reino de Deus pertencem àqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. E se você, meu irmão, minha irmã, você se encontra em uma dessas condições, saiba que sempre é tempo de voltar para o caminho. Sempre é tempo de se arrepender e fazer a coisa certa. Por isso, eu quero orar pela sua vida. Você que quer uma mudança de vida, você que quer uma transformação. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui porque muitas vezes, Pai, reconhecemos que somos orgulhosos, que falhamos, que pecamos, mas nós queremos nos consertar porque queremos ser imitadores de Cristo, queremos ser semelhantes a Ti, queremos viver na Tua obediência, viver na santidade do Senhor. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, visita todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que verdadeiramente querem sair do erro, porque sabem, Pai, que o melhor caminho é o caminho da obediência. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, eu já te louvo e te agradeço, porque tenho a convicção, tenho a certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que, através do Teu Santo Espírito, nos ajudará, Pai, a fazer a coisa certa. Por isso, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam neste momento e convidá-los para nos acompanhar também no YouTube, na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você precisar conversar ou se você sentiu no coração, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, você vai nos ligar. Ou se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, também vai nos ligar. Se você não puder ligar, mande uma mensagem pelo WhatsApp e nós retornaremos para você. E o telefone é 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.